Pessoal, no início desse ano, mais precisamente em abril e maio, eu estive em Zurique, uma cidade espetacular, uma das minhas preferidas, que foi classificada em primeiro lugar mundial em termos de qualidade de vida por 7 anos seguidos, até 2008. E essa é a maior cidade da Suíça, o seu centro econômico e financeiro. E nessa minha ida para Zurique, teve um dia que eu decidi fazer um experimento um pouco diferente. Qual seja, o de abrir uma conta bancária suíça para mim mesmo. Digo, isso não é tão diferente assim porque nós já fizemos esse trâmite em bancos suíços para diversos dos nossos clientes. E a gente faz em vários bancos privates, estamos acostumados com isso. Só que nós sempre fazemos esse trâmite através de gerentes que nós já temos uma relação de anos, de pessoas que trabalham nesses bancos e que nos conhecem, que no mínimo já ouviram falar do nosso trabalho e têm contatos, clientes em comum. Enfim, eu sempre vou até o banco me apresentando como um advogado, como um dono de uma empresa de internacionalização, e eu vou até a pessoa certa, que já sabe que eu vou procurá-la e que está aberta para me escutar e abrir a conta dos meus clientes. Mas dessa vez, eu decidi fazer um experimento diferente. Eu decidi colocar uma bermuda, uma camiseta e ir até a agência de um banco com o qual eu nunca tinha trabalhado, como se eu fosse uma pessoa aleatória, uma pessoa leiga no assunto e que não trabalhasse nesse setor, mas que tivesse interessado em abrir uma própria conta. Eu basicamente invoquei um personagem aqui, que não é bem o meu perfil, só para ver até onde eu conseguiria chegar. E no final dessa história, olha, foi bastante engraçado. E tiveram várias conclusões que eu consegui extrair dessa experiência um tanto quanto inusitada e que podem ser úteis para você também na sua estratégia de internacionalização. E eu vou contar tudo isso para você no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu esclarecer. É claro que eu não fui até a Suíça apenas para fazer esse experimento. Eu tenho mais o que fazer. A minha viagem tinha outros propósitos. O principal deles foi a produção do documentário exclusivo chamado Suíça, da crise financeira ao recomeço cripto, que você só encontra no Desbravando Bandeiras. E esse documentário explora como a Suíça alcançou o seu auge no setor financeiro, o início do seu declínio e como ela tem se reinventado no cenário das criptomoedas. Além desse documentário, lá no Desbravando Bandeiras, você encontra outros 7 documentários e mais de 10 horas de aula de conteúdo sobre proteção patrimonial, como blindar patrimônio, se proteger de crises, estratégias de otimização fiscal, seja no exterior ou no Brasil. E o pessoal está comprando aí, está bombando esse material, eu estou bastante satisfeito com o resultado. Para você sentir o gostinho do que eu estou falando aqui, eu vou rodar o teaser do documentário da Suíça mesmo, agora aí na tela. Sejam bem-vindos à Suíça, um país conhecido pelas suas belas paisagens, chocolates deliciosos, canivetes, relógios e, é claro, também pelo seu sistema financeiro bastante robusto, pela sua economia diversificada, sistema tributário bastante particular e as famosas contas bancárias. Este documentário é um convite para você desbravar quais são as vantagens que tornam a Suíça um país tão especial para todos aqueles que, assim como nós, gostariam de construir capital de forma global. Desbravando Bandeiras. Vagas abertas no site. Interessante, não é? Se isso despertou o seu interesse, não perca tempo. Nós estamos nos últimos dias de carrinho aberto. Então, corra e garanta o seu acesso agora mesmo em desbravandobandeiras.com. Não deixe essa oportunidade escapar. Acesse agora mesmo o link que vai estar aqui na descrição da tela para garantir a sua vaga enquanto ainda dá tempo. Dito isso, vamos voltar ao experimento que eu prometi relatar nesse vídeo. Eu vou compartilhar a experiência completa de como que foi abrir uma conta bancária na Suíça à paisana, digamos assim. E aí depois que as gravações do Desbravando Bandeiras terminaram, eu tive algumas outras reuniões lá, alguns compromissos, mas sobrou um tempo. E nesse tempo eu fiz turismo, fui visitar a fábrica da Lindt, que eu nunca tinha ido, e é claro,
fui fazer esse meu experimento de abrir uma conta em uma agência bancária. E por uma questão de ética, eu não vou falar qual foi o banco que eu fiz isso, mas é um dos maiores de gestão patrimonial lá na Suíça. E a história é a seguinte: fui vestido à paisana, de bermuda, camiseta, fui até uma agência bancária e me dirigi a um senhor que trabalhava lá e disse que estava interessado em abrir uma conta para minha pessoa física. Ele prontamente me atendeu e me levou para uma sala, um lugar, aliás, o banco extraordinário, tudo de alto padrão, um prédio imponente. E aí eu fiquei lá nessa sala, fechado, ele fechou a porta, me deixou lá sozinho, enquanto eu aguardava para ser atendido. Fiquei lá esperando, esperei bastante. E depois de um tempo, chegou um funcionário do banco para me atender. Era um senhor também, e era um homem de classe, assim. O cara tava com um terno super alinhado, foi extremamente educado comigo durante todo o atendimento, mas ele tinha um script. Na hora que eu falei que eu queria abrir a conta, ele nem pensou duas vezes, e como se ele já tivesse treinado para dar essa resposta, ele disse: "Pois então, é que a gente não abre contas bancárias nessa agência." Poxa, eu logo respondi: "Como assim? Como vocês não abrem? Vocês não são uma agência bancária?" E ele me respondeu: "Sim, claro, a gente é uma agência bancária, mas sabe o que é? Nessa agência em específico, nós não abrimos contas novas. Nós focamos em atender apenas aqueles que já são nossos clientes." Aí eu falei: "Poxa, mas eu tenho um amigo, o fulano de tal, que ele tem conta aqui. E foi ele que me indicou para vir abrir a conta exatamente nessa agência." Aí o senhor que estava atendendo, ele começou a me dar um pouquinho mais de atenção. Ele pediu meus documentos, aí eu dei lá o meu passaporte brasileiro, um comprovante de endereço, e ele falou: "Ah, sabe o que é? É que nessa agência, a gente só abre conta para europeu, como o caso do fulano de tal. Nós não aceitamos clientes de fora da Europa." Aí eu falei: "Tudo bem, eu tenho dupla nacionalidade, então pega aqui a minha cidadania europeia, meu passaporte de Luxemburgo." Entreguei para ele, ele pegou o passaporte, olhou na mão, olhou para mim, pensou mais um pouco e disse: "Mas você sabe que a gente tem um requisito de depósito mínimo para fazer a abertura das contas, certo? A propósito, quanto que você pretende depositar aqui conosco?" Aí eu peguei e falei: "Poxa, eu pretendo depositar 4 milhões de euros. E assim, lembrando que eu invoquei um personagem aqui, tá? Eu não tô falando que eu tenho esse dinheiro ou que eu realmente fosse depositar. Eu tava fazendo um experimento. Eu tava querendo saber até onde eu iria conseguir chegar para fazer a abertura dessa conta bancária na Suíça à paisana, sem ser um advogado e sem ter um introdutor para juntar as pontas." Quando nós fazemos a introdução dos nossos clientes para esses bancos privates na Suíça, geralmente os bancos pedem 2 milhões de euros para fazer a abertura da conta. Você fala que o cliente fala que vai depositar isso, eles já abrem. Então, na hora que eu virei para esse pessoal que me atendeu e falei que eu ia botar 4 milhões lá, eu achei que eu tava grandão, era o dobro. Eu achei que o atendente ia sorrir para mim na hora. Falar: "Vamos lá então." Mas ele olhou pra mim com um sorriso amarelo, fez uma cara assim de putz, e respondeu: "Sabe o que é? Nessa agência, nós somos voltados a atender clientes com altíssimo patrimônio. Então não vai dar." Como assim, altíssimo? Ele conversando lá, o que é altíssimo? Ele: então, para começar, 10 milhões aqui, aí, primeira conta e tal. Aí eu pensei, né? Minha nossa. Eu agradeci o senhor que me atendeu, muito simpático, e fui embora da agência me sentindo um indigente, um mendigo, alguém que não tinha onde cair morto. Mas assim, eu sei exatamente o porquê de tudo isso ter acontecido. Abrir conta na Suíça não é que nem ir ali comprar uma camiseta, comprar um perfume. Ao menos não quando se trata de uma conta private, nesses bancos de gestão de grandes fortunas. Nesses casos, você precisa ser introduzido por alguém que já está nesse ecossistema. Seja uma empresa de internacionalização, como é o caso da Capital Global, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, ou mesmo um family office que tenha parceria com uma instituição financeira.
Os bancos nos conhecem e aí eles confiam em nós, profissionais que trabalhamos com isso. A gente faz essa ponte que faz com que basicamente qualquer pessoa que não tenha antecedentes criminais e cumpra com os requisitos do banco consiga abrir a conta lá. Mas se ele for direto, sem essa indicação, provavelmente a maior parte dos bancos não vai abrir essa conta para você, e seja lá quem for lá. Tanto é isso que aconteceu até comigo. Eu que tenho contato com o banco, quando eu fui lá, paisana, em uma agência diferente daquela que nós costumamos abrir para os nossos clientes, eu fui elegantemente chutado para fora. Falaram que não era para mim aquilo. Mesmo eu, que tenho experiência, que já abri conta para diversos clientes, no dia que eu fingi ser uma pessoa leiga, eu fui elegantemente barrado. E para ser sincero, eles barrarem a abertura de contas de pessoas comuns, mais do que só uma questão de governança, de compliance do banco, isso aí também parece até uma estratégia de marketing de luxo, se nós formos olhar sobre uma outra ótica. Os suíços fazem isso com diversas coisas. Com relógio, por exemplo, quando você vai comprar um relógio na Suíça, eles basicamente escolhem se eles querem vender aquele relógio para você ou não. Se você é digno de receber aquele relógio ou não. E não só os suíços, isso acontece com muitos artigos de alto luxo. Quando a gente foi gravar o documentário de Mônaco, no momento eu sentei na pracinha ali para tomar um café, que ficava bem em frente à loja de grife da Hermès. E naquele momento eu fiquei olhando, tinha um segurança que basicamente decidia quem entrava e quem não entrava naquela loja. Tinha gente que chegava lá super arrumada, parecendo ser o auge da riqueza, e era barrado e não entrava. E daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. Agora, se nós formos considerar que a abertura de conta bancária é uma venda como qualquer outra, não seria razoável pensarmos que o mesmo pode acontecer nesse mercado de abertura de contas bancárias de luxo também. E por que isso acontece? Bom, existe um efeito psicológico aqui. Se você se colocar no lugar daquele milionário que veio, sei lá, da Arábia Saudita, que é CEO de empresa, que faz o que quiser lá, que tem dinheiro para comprar tudo que ele tem vontade, que tem poder pra caramba, que manda e tem centenas de milhões de dólares na conta. Aí ele chega lá na Europa e vamos supor que ele não consiga abrir uma conta na Suíça. Vamos supor que a mulher dele seja barrada e não consiga comprar uma bolsa de luxo da Hermès. Poxa, imagina no psicológico, se ele vai até lá para fazer essa compra, bate de porta na loja, na agência bancária e ele não consegue fazer nada. Isso aí tem o potencial de atingir no ego da pessoa, machucar no psicológico. Porque esse tipo de gente que tem poder, dinheiro, fortuna e acesso, ele não está acostumado a vendedores, a prestadores de serviços dizerem não. Geralmente as pessoas querem e fazem de tudo para ter esse pessoal como cliente. Além do que, ter uma conta na Suíça, ter um artigo de grife, gera um senso de pertencimento ao grupo de pessoas que tem poder de compra para adquirir isso daí. Aí quando você pega uma pessoa que se sente pertencente a esse grupo, de que pode ter esses bens, e ela vai até lá para adquirir esse bem, ou para abrir uma conta na Suíça, mas ela chega lá e toma um não na cara, poxa, isso mexe com o psicológico da pessoa, isso coloca em xeque todo aquele senso de pertencimento. E aí ela vai ficar pensando, como assim eu não posso comprar essa bolsa se eu tenho dinheiro suficiente para comprar o espaço da loja inteira, por exemplo? Como assim eu não posso abrir uma conta nesse banco suíço, mesmo tendo centenas de milhões de patrimônio, só porque eu não sou europeu? Aí o sujeito, ele ainda vê que outros amigos dele do grupo do golfe, sei lá, conseguiram fazer a abertura da conta, conseguiram comprar os bens de luxo, mas ele não. E aí a pessoa começa a ficar louca. E isso é intencional para mexer com o cérebro do ser humano, desse perfil que não está acostumado a escutar não, para mexer com o senso de desejo dessas pessoas. Elas passam a valorizar mais aquilo e a querer mais consumir aquelas marcas de luxo. E isso é algo que eu já tinha conhecimento que acontecia com marcas de luxo. Mas com contas bancárias, eu confesso, eu nunca tinha tido essa impressão, mas depois de tentar abrir essa conta à paisana, eu comecei a refletir sobre isso.
Se acontece com outros bens, por que não aconteceria com contas bancárias na Suíça? E isso explica até também por que a gente vê tanto glamour com essas contas bancárias suíças. Tem muita gente que acha o fato de ter conta lá algo chique e quer ter a conta só por causa disso, nem sabe se o banco é bom ou não. E a lição que fica aqui, então, é que, seja lá quais foram os motivos, se é marketing, compliance ou o quê, o fato é que abrir uma conta na Suíça sem auxílio profissional não é tão simples assim. Ao menos não se você quiser abrir em um banco private. Se esse for o caso, contrate o serviço da Capital Global ou de alguma outra empresa especializada, mas não tente fazer tudo sozinho para não acabar perdendo tempo, dinheiro e ainda correndo o risco de se frustrar. Se você tiver assessorado, a verdade é que o trâmite para fazer a abertura da conta em um banco suíço passa a ser algo bastante simples e está disponível para praticamente qualquer pessoa. Basta você fornecer os seus documentos, o passaporte, um comprovante de endereço, um atestado de que não tem antecedentes criminais e, quando muito, também uma carta de recomendação elaborada por um advogado, contador ou ainda com alguém que tenha moral com o banco, além de cumprir com os critérios de depósitos mínimos, que na verdade não necessariamente vai ser lá 10 milhões, como no banco que eu fui tentar abrir presencialmente, ou 2 milhões, como eles pedem no UBS para a maior parte dos nossos clientes. Alguns bancos realmente pedem depósitos mínimos mais altos, mas tem também algumas fintechs lá, como a Chapo, como a Swissquote, que abrem de forma remota e com pouco dinheiro, acho que não exige nem depósito mínimo. Agora, é claro, fintech não é a melhor opção. Eu costumo indicar o UBS para os nossos clientes, como eu mencionei. Além de outras instituições. Na Suíça tem cerca de 400. E independente de qual é o caso, o fato é que uma conta bancária na Suíça nos dias de hoje é algo que já está disponível para qualquer pessoa. Nesses 400 bancos, você tem que saber qual é o certo para o seu perfil e aplicar de forma correta, que aí a chance de sucesso é grande. Agora, dito isso, deixe-me te ajudar a economizar muito tempo e dinheiro. Vamos avaliar se realmente ter uma conta na Suíça é algo que faça sentido para o seu perfil. Afinal, o que essas contas têm de tão especial assim, além desse glamour? Bem, em termos mais simples, o sistema bancário suíço tem uma reputação de bancos robustos, com privacidade, um bom estado de direito e, em alguns casos, anonimato. Os bancos são muito fortes, uma regulamentação rígida, são extremamente seguros, com capacidade de proteção patrimonial, serviços inovadores e de te proteger de processos judiciais quando combinados com ferramentas legais adequadas também. Além disso, a Suíça tem uma longa história de segredo bancário. Séculos de confidencialidade enraizado na cultura do sistema de lá e dos relacionamentos com os clientes. Isso vai desde o século XVIII, começando com uma que sempre foi uma forma de proteger o interesse dos ricos europeus lá em tempos de guerra. Em 1934, com a promulgação da Lei Federal sobre Bancos e Caixas Econômicas, nós tivemos mais um passo importante aí nessa privacidade. E durante a Segunda Guerra Mundial, muitos estrangeiros olharam para a Suíça como um porto seguro, um país neutro, para guardar o próprio patrimônio em tempos de guerra, independente de qual lado estava lutando na guerra. Só que na sequência, muitos países, olhando para isso, começaram a modificar as regulações para tentar boicotar o segredo bancário que tinha, o sigilo da Suíça. E a Suíça foi por séculos, e depois da guerra continuou por só mais algumas décadas, sendo um dos principais centros offshores e paraísos fiscais do mundo. Quer dizer, ainda tem muito dinheiro lá, ainda é um grande centro, mas não para quem busca a privacidade, tem diminuído, tem perdido espaço. E atualmente, já não temos mais lá na Suíça a mesma privacidade que nós tínhamos durante séculos. E nós nos aprofundamos muito sobre essa questão lá no Desbravando Bandeiras e mostramos como que isso pode ser um catalisador da crise do sistema financeiro do país. Em todo caso, o fato é que a Suíça, seja com privacidade ou não, segue sendo um dos principais centros financeiros do mundo e ainda é uma alternativa interessante para quem busca internacionalizar o patrimônio atrás de maior segurança, apesar de agora ter mais transparência. Além disso, recentemente, a Suíça tem dado uma guinada, tem investido bastante em inovação e olhado não só para fintechs, como também para o mercado de criptomoedas com atenção. A Suíça adotou uma postura de país crypto-friendly e, ao fazer isso, na minha perspectiva pessoal, ela fez o seu dever de casa para continuar sendo um ambiente financeiro convidativo. Então, graças a isso, muitos investimentos chegaram e ainda vão chegar no país, dando oportunidades para a população, mais empregos para os locais e mais facilidades
para aqueles que querem empreender de forma mais disruptiva e beneficiar toda a sociedade. A capacidade da Suíça de combinar a tradição de um sistema financeiro robusto com uma mentalidade de futuro, de inovação, pode ser a chave para que ela consiga se reinventar e continue relevante no cenário financeiro global. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, faça como os nossos demais alunos que já entraram para o time e já se inscreveram no Desbravando Bandeiras. Por lá você vai encontrar um documentário exclusivo que trata só da Suíça e nós ainda temos também algumas aulas sobre a abertura de contas offshore na Europa. Falamos quais são os bancos para determinados perfis. Então, se você está pensando em abrir uma conta na Suíça, ou ao menos entender mais sobre o sistema cripto e o sistema de lá, ou só proteger seu patrimônio mesmo, o Desbravando Bandeiras é o caminho certo. Não perca essa chance de aprender enquanto se diverte, de explorar novas oportunidades com a ajuda da empresa brasileira mais antiga em internacionalização. Acesse agora mesmo o link que está na descrição, desbravandobandeiras.com, para transformar a sua visão sobre finanças internacionais e proteção patrimonial. Aproveita que o carrinho não vai ficar aberto por muito mais tempo. E eu te vejo do lado de lá. Um abraço, até a próxima. Espero que você não tenha rido de mim demais por conta dessa história.